Já percebeu, em meio a um abraço ou um gesto de carinho, que algo dentro de você se contrai, que uma dor silenciosa emerge mesmo quando tudo parece perfeito? Poucos percebem, mas a dor no amor nem sempre vem do outro, nem do mundo externo. Ela é um sussurro da sua própria sombra. Carl Jung, mestre da psicologia profunda, nos ensinou que aquilo que mais nos incomoda nos outros é muitas vezes um reflexo do que rejeitamos em nós mesmos. Quando o amor machuca, quando o vínculo que deveria nutrir corta, é a sombra pedindo atenção, clamando por reconhecimento. É um convite silencioso para olharmos para o que reprimimos, para os fragmentos da nossa psique que ficaram esquecidos na penumbra da consciência. Imagine por um instante sentir cada ferida emocional como uma porta secreta para o autoconhecimento profundo, onde cada machucado amoroso se transforma em um mapa da sua alma. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por perguntas que despertam, revelações que perturbam e visões que expandem, rumo a uma prática rara e transformadora que será sugerida ao final. Algo que poucas pessoas tiveram acesso. Algo que ativa uma ponte entre sombra e luz interior. Você já se perguntou por que certas relações parecem sempre desencadear os mesmos padrões dolorosos, repetindo feridas antigas que você jurou ter superado? Já percebeu como algumas pessoas despertam em você emoções tão intensas que não conseguem ser explicadas pela lógica do cotidiano? Jung nos lembra que o inconsciente coletivo e nossos arquétipos moldam nossas experiências amorosas, projetando em outros aquilo que ainda não foi integrado em nós. A sombra junguiana não é apenas o lado obscuro da personalidade. É uma força vital, esperando para ser reconhecida, uma energia reprimida que, quando ignorada, se manifesta como sofrimento nos vínculos mais íntimos. E é nesse ponto, no limiar entre dor e iluminação, que se abre o portal da individuação, o caminho da alma rumo à integração total de todos os seus aspectos. Muitos tentam resolver o sofrimento amoroso apenas buscando mudanças externas, tentando consertar o outro, moldar relações ou fugir das feridas internas. Mas isso é um desvio da multidão. A dor não está no que acontece fora, e sim no que permanece oculto dentro. Jung explica que a projeção da sombra é um mecanismo natural. Aquilo que não aceitamos em nós mesmos é atribuído ao outro, e cada conflito relacional é um espelho que reflete nossas partes não reconhecidas. Portanto, quando o amor machuca, não se engane. Isso não é apenas um problema no relacionamento, é uma oportunidade singular de confrontar seu próprio inconsciente. Perceber isso transforma completamente a narrativa do sofrimento, revelando que cada decepção, cada desentendimento é uma mensagem cifrada da alma pedindo atenção, pedindo para ser vista e acolhida. Sinta agora a tensão dentro de si, aquela contradição entre desejar amar e temer o machucado que acompanha o afeto. Respire fundo e visualize sua sombra não como inimiga, mas como mensageira. Imagine que cada reação negativa que você tem diante de alguém que ama é um fragmento da sua psique que implora por integração. Pergunte a si mesmo: que parte de mim estou negando? Que ferida antiga está se manifestando agora através da dor que sinto? Jung nos guia a perceber que a emoção dolorosa não é um obstáculo, mas um portal. É através desse sentir intenso que o inconsciente se torna perceptível, que a alquimia interna pode começar, que a sombra pode ser transmutada em energia vital criativa. Em tradições milenares, desde os Vedas até a gnose ocidental, a sombra sempre foi considerada uma força a ser reconhecida e incorporada. Nos apócrifos, encontramos narrativas simbólicas de almas que enfrentam suas próprias sombras para alcançar a integração e a iluminação. Jung, ao estudar mitologias, alquimia e sonhos, percebeu que essas histórias não eram apenas metáforas, eram mapas da psique humana.
Cada dor amorosa, cada frustração, ressoa com os mesmos arquétipos que os mestres antigos descreviam. A morte do ego ilusório, a confrontação com o outro desconhecido dentro de nós e a jornada rumo à totalidade. Ao compreender isso, começamos a ver que o sofrimento não é punição, mas um chamado evolutivo, um convite para nos tornarmos completos. Estudos recentes em neurociência e psicologia confirmam nuances do que Jung observou intuitivamente. Pesquisas sobre projeção emocional mostram que respostas negativas em relacionamentos frequentemente refletem estados não integrados do indivíduo. Experimentos sobre resiliência emocional demonstram que quem pratica autoconhecimento profundo consegue transformar feridas em oportunidades de crescimento. Laboratórios hoje começam a observar aquilo que os antigos mestres espirituais já sabiam. A dor é energia, a emoção reprimida é um sinal, e a integração consciente é um catalisador de transformação interior. Jung e a ciência moderna se encontram nesse ponto sutil, onde mente, emoção e espírito convergem em harmonia alquímica. Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples para perceber sua sombra no amor. Observe suas reações emocionais sem julgamento. Quando sentir dor, raiva ou frustração em relação a alguém querido, pergunte-se: o que esta emoção está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Anote suas percepções. Sinta o corpo, a energia que surge e permita-se reconhecer sem rejeitar. Essa microtranscendência experiencial cria espaço para a sombra se expressar de maneira segura, transformando o sofrimento em consciência viva. Ao repetir este exercício, cada relação dolorosa se torna uma oportunidade de autoconhecimento profundo, cada conflito, uma lição de individuação. E mesmo assim, o que você acaba de praticar é apenas a superfície. A sombra possui camadas infinitas, algumas tão sutis que só podem ser percebidas através de estados ampliados de consciência. Carl Jung alertava que a verdadeira integração exige coragem, paciência e presença. É por isso que a técnica mais profunda, que será sugerida ao final deste vídeo, permanece oculta por enquanto. Ela toca aspectos da psique que a maioria nem imagina existir. É um convite ao desconhecido, uma porta para uma transformação que transcende o plano mental e alcança o nível energético e espiritual da alma. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que foi explorado até aqui. Quando você começar a enxergar padrões repetitivos nas relações, quando perceber a sombra nos detalhes mais sutis do dia a dia, uma nova percepção emergirá. O amor que machuca não é inimigo, mas guia. Ele indica onde a alma precisa de atenção, onde o autoconhecimento deve ser aprofundado. Jung nos lembra que a individuação é um processo interminável, que cada ferida emocional é um lembrete de que a integração nunca termina, que a sombra sempre nos desafiará a elevar nossa consciência. Imagine agora o fluxo de energia dentro de você se reorganizando. Cada lembrança dolorosa, cada ressentimento não resolvido está sendo colocado sob a luz da atenção consciente. Sinta que essa energia, antes represada, começa a circular, permitindo que a percepção se amplie. A sombra, ao ser reconhecida, se torna aliada. A dor, instrutora. O amor, transformador. Cada relação se converte em espelho alquímico, revelando partes de si mesmo que nunca foram vistas. Jung explicava que esse processo não é linear, mas uma espiral de profundidade crescente, onde cada retorno ao ponto de dor oferece uma oportunidade ainda maior de iluminação. O que poucos compreendem é que a sombra não deve ser apenas observada, mas sentida, dialogada, respeitada. Ignorá-la, escondê-la, apenas projeta a dor em outros. Jung descreve que a sombra reprimida é energia vital não utilizada. Quando integrada, se transforma em força criativa, em empatia profunda, em clareza emocional. Aqueles que caminham conscientemente no caminho da individuação relatam que a dor amorosa,
antes temida, torna-se catalisador de autotransformação. Assim, cada emoção negativa deixa de ser obstáculo e se torna mensageira da alma, sinalizando áreas que necessitam de atenção, cuidado e integração. Ao observar padrões antigos de relacionamento, você começará a notar sincronicidades que não eram percebidas antes. Jung chamava essas coincidências significativas de sincronicidade, eventos que, embora sem relação causal direta, carregam um significado profundo para o indivíduo em processo de autoconhecimento. Quando a sombra se manifesta, o universo parece alinhar situações e encontros que espelham a psique interna. É nesse alinhamento entre energia interna e eventos externos que a transformação ocorre, onde a psicologia junguiana encontra a experiência mística e onde o sofrimento amoroso se converte em aprendizado e evolução espiritual. A sombra é também mestre de símbolos. Sonhos, imagens e sentimentos reprimidos aparecem para indicar direções, alertar sobre desequilíbrios e apontar para a individuação. Jung estudou intensamente o simbolismo e mostrou que o inconsciente utiliza imagens para se comunicar, muitas vezes de maneira mais direta e eficaz do que a mente racional. Cada emoção dolorosa, cada conflito relacional, contém camadas simbólicas que, quando decodificadas, revelam verdades sobre nossos arquétipos internos, sobre como luz e sombra coexistem e como cada ser pode transmutar suas feridas em clareza e presença consciente. Mesmo nas situações mais dolorosas, há oportunidades de perceber padrões herdados. A sombra, quando não reconhecida, segue modelos inconscientes que atravessam gerações. É a repetição de histórias familiares, de crenças implícitas, de hábitos emocionais que moldam respostas automáticas ao amor. Jung chamava a atenção para o poder do inconsciente coletivo e como nossas experiências pessoais se entrelaçam com essas dinâmicas invisíveis. Reconhecer essa rede de influências é essencial para não se perder nos mesmos ciclos e para transformar dor em sabedoria, frustração em compreensão e resistência em acolhimento. Ao permitir-se sentir plenamente a dor do amor, sem julgamento ou fuga, você começa a ativar processos internos de cura. Cada emoção reconhecida é um passo em direção à integração. Cada reação observada é uma oportunidade de individuação. Jung e a psicologia profunda ensinam que a sombra não é obstáculo, mas sinal de que a alma busca expansão. Cada dor amorosa é, portanto, uma lição disfarçada, um chamado a confrontar e incorporar o que foi negado, a reconciliar o que foi fragmentado e a descobrir a força escondida nas sombras do coração. E ainda assim, há níveis mais sutis da sombra que permanecem fora do alcance da consciência comum. Aqueles que tentam pular etapas ou apenas racionalizar o sofrimento frequentemente ignoram essas camadas profundas, perdendo o potencial transformador do processo. Jung defendia que o autoconhecimento é progressivo, que a integração ocorre em espiral e que cada confronto com a sombra traz novas descobertas, novas energias e novos potenciais criativos. Assim, a jornada do amor que machuca não termina. Ela se aprofunda constantemente, convidando a alma a expandir-se em direção à totalidade. Prepare-se para perceber que cada relação que dói, cada desapontamento, cada ferida afetiva, carrega informações preciosas sobre você mesmo. Jung chamava a atenção para a necessidade de decodificar essas mensagens da psique. Ao transformar dor em consciência, frustração em percepção e medo em curiosidade, você inicia um processo de transmutação interna que é simultaneamente psicológico, energético e espiritual. A sombra deixa de ser inimiga e se torna guia, e o amor, antes fonte de sofrimento, se converte em espelho de autoconhecimento. Sinta agora a energia da sombra fluindo dentro de você, não como ameaça, mas como força vital não reconhecida. Cada emoção,
Cada lembrança, cada reação é parte de um código oculto da alma, esperando para ser lida, sentida e integrada. Jung explicava que a verdadeira individuação não é possível sem confrontar essas partes sombrias, sem permitir que a luz da consciência penetre nos cantos mais escuros da psique. É nesse espaço que a alquimia interna acontece, que cada ferida amorosa se torna oportunidade de crescimento e que o sofrimento se transforma em sabedoria aplicada, prática e vivencial. O que você vivencia como dor amorosa é, portanto, uma iniciação. Jung comparava esse processo ao caminho do herói arquetípico, onde o protagonista deve enfrentar seus próprios demônios internos antes de alcançar a totalidade. Cada conflito relacional, cada decepção, cada mágoa não resolvida é um portal que leva a níveis mais profundos de autoconhecimento e integração. A sombra, embora muitas vezes temida, é aliada silenciosa, e aprender a dialogar com ela é essencial para acessar camadas ocultas da psique, despertar a consciência e ativar potenciais que antes estavam adormecidos. Ao acompanhar esta jornada, comece a notar nuances sutis, emoções inesperadas, lembranças que surgem, padrões que se repetem. Tudo isso é sombra em movimento, pedindo atenção, pedindo integração. Jung afirmava que a individuação é um processo contínuo e que a percepção da sombra é uma habilidade que se aprimora com prática, presença e consciência. Cada passo que você dá para reconhecer sua própria sombra no amor é um passo em direção à liberdade emocional, ao equilíbrio interno e à expansão espiritual. E mesmo agora, você percebe que o caminho do amor que machuca é, paradoxalmente, o caminho da cura. Cada dor reconhecida, cada padrão identificado, cada emoção sentida plenamente, constrói um alicerce para a individuação. Jung nos lembra que não há atalhos, mas há progressos significativos para aqueles que praticam com atenção. Cada experiência amorosa dolorosa se transforma em oportunidade de integrar luz e sombra, expandir consciência e compreender a psique de forma mais profunda, rumo a uma vida emocional e espiritual mais plena. O que você sente como machucado emocional não é falha sua, é sinal de que a sombra está ativa, comunicando-se, mostrando onde a atenção deve ir. Jung enfatiza que a sombra é matéria-prima da consciência, energia não integrada que, quando reconhecida, se transforma em força criativa e vitalidade. Assim, cada ferida amorosa deixa de ser obstáculo e se torna um mapa da alma, uma bússola para navegar pelos labirintos da psique, descobrir potencialidades escondidas e experimentar uma forma mais profunda de amor, consigo mesmo e com o outro. Cada vez que sentimos o impacto de uma ferida amorosa, nosso corpo reage antes da mente compreender. É como se uma memória ancestral estivesse codificada em cada fibra, ativando respostas automáticas que nos fazem reviver padrões antigos. Jung sugeria que a sombra não é apenas emocional, mas também energética. Ela armazena memórias de experiências reprimidas que se manifestam em nossa biologia. Ao aprender a observar essas reações corporais, a tensão que aperta o peito, a inquietação que surge no estômago, começamos a perceber que o amor que machuca é um mensageiro da psique. Não é coincidência que certas dores emocionais desencadeiem sensações físicas intensas. São sinais do inconsciente coletivo, ressoando como avisos de que partes de nós ainda não foram reconhecidas. Reconhecer isso transforma a percepção da dor em experiência de autodescoberta. Imagine cada situação que machuca como uma tapeçaria, onde fios invisíveis conectam emoções, memórias e padrões herdados. Jung afirmava que a psique humana é simbólica e que nossos vínculos amorosos carregam códigos que precisam ser decifrados. Cada conflito, cada ressentimento não é aleatório. Ele ecoa histórias familiares, traumas coletivos e arquétipos ancestrais.
Quando alguém nos magoa, estamos em muitos casos diante de reflexos internos, de projeções de nossa sombra não integrada. Observar essas conexões sem julgamento nos permite transformar o sofrimento em insight, e a consciência começa a expandir, permitindo enxergar que cada dor é também um convite ao autoconhecimento profundo, onde cada fio emocional revela padrões que antes passavam despercebidos. A repetição de certos tipos de relacionamento, os mesmos conflitos em diferentes contextos, não é coincidência. É um sinal de que a sombra ainda não foi assimilada, de que há aspectos de nós mesmos que permanecem invisíveis à nossa própria percepção. Jung chamava a atenção para a necessidade de conscientizar essas camadas internas e descrevia a individuação como o processo de trazer o inconsciente à luz. Cada vez que sentimos ciúme, raiva, frustração ou medo em relações íntimas, há uma oportunidade de ver o que está por trás desses sentimentos. Crenças limitantes, traumas reprimidos, expectativas inconscientes. Reconhecer isso é dar voz à sombra e permitir que a energia represada se transforme em vitalidade consciente. Muitas vezes, o amor que machuca surge justamente quando estamos mais vulneráveis, quando abrimos o coração e esperamos reciprocidade. Jung indicava que esse momento de exposição é um teste da psique. A sombra se revela justamente na fragilidade, mostrando aquilo que ainda não foi integrado. A dor se torna, assim, uma espécie de espelho, refletindo não apenas nossos medos, mas também a força que reside na aceitação de nossa própria incompletude. Ao invés de fugir ou tentar consertar o outro, a prática junguiana nos convida a olhar para dentro, a observar a dor com atenção plena, permitindo que a sombra se manifeste sem resistência, sem culpa, apenas como parte de um processo maior de transformação interior. Quando começamos a explorar a sombra nas relações amorosas, descobrimos que muitas reações são automáticas, programadas por experiências passadas e condicionamentos sociais. Jung falava de modelos herdados da psique coletiva, padrões de comportamento que atravessam gerações, muitas vezes repetindo-se sem consciência. Cada dor amorosa carrega vestígios desses modelos, e reconhecer isso nos permite libertar parte dessa programação invisível. Ao aplicar essa percepção no cotidiano, aprendemos a observar nossas emoções como um cientista observa um experimento, com curiosidade, atenção e sem julgamento. Esse olhar transforma a dor em informação preciosa para a evolução da consciência. O processo de integração da sombra exige paciência e sensibilidade. Não se trata de eliminar aspectos sombrios, mas de acolhê-los, ouvir suas mensagens e compreender sua função na psique. Jung afirmava que a sombra contém potenciais não realizados, talentos escondidos e energia vital que pode ser transmutada. Cada emoção intensa, cada conflito afetivo, é uma oportunidade de ativar essa energia. A prática contínua de observação e reflexão permite que o indivíduo transforme padrões de repetição em escolhas conscientes, mudando a relação com o outro e consigo mesmo. É uma dança sutil entre luz e sombra, onde o sofrimento se torna mestre e o amor, veículo de autotransformação. Você pode perceber que a sombra se manifesta não apenas nas grandes crises, mas também nos pequenos detalhes. Palavras que nos ferem, gestos que nos incomodam, silêncios que evocam ansiedade. Cada um desses sinais é uma pista para partes de nós mesmos que pedem atenção. Jung sugeria que a consciência crescente permite reconhecer essas mensagens antes que se transformem em conflitos maiores. Observar a sombra nos detalhes do cotidiano é uma prática de alquimia psicológica. Transforma experiências aparentemente triviais em aprendizado profundo, expandindo a percepção de si mesmo e do mundo ao redor. A dor no amor é muitas vezes uma lembrança de que nossas necessidades mais profundas foram negligenciadas. Jung chamava isso de desequilíbrio entre o ego
e o inconsciente. Quando ignoramos aspectos essenciais de nossa psique, o mundo exterior nos apresenta situações que refletem essa desarmonia. Cada decepção, cada mal-entendido é um convite para reintegrar partes esquecidas, permitindo que a psique encontre equilíbrio. A sombra não é punição, é um mensageiro que aponta caminhos para a maturidade emocional e espiritual, mostrando que a evolução não ocorre apenas na luz, mas também na penumbra. Ao explorar a sombra, começamos a perceber padrões emocionais que se repetem em diferentes contextos, não apenas nos relacionamentos amorosos. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos podem atuar como espelhos daquilo que ainda não foi integrado. Jung indicava que essa observação é parte do processo de individuação. Aprender a ver os outros como reflexos de nós mesmos, sem julgamento, reconhecendo o que é sombra projetada e o que é genuinamente do outro. Essa prática gera uma nova percepção da realidade, onde cada interação se torna ferramenta de autodescoberta. A conexão com a sombra também revela potencialidades adormecidas. Ao reconhecer e acolher aspectos reprimidos, desbloqueamos criatividade, empatia e intuição. Jung via a sombra como fonte de energia vital. Aquilo que foi rejeitado contém força para nutrir a psique quando integrado. Cada desafio afetivo, cada conflito emocional, carrega em si sementes de transformação. Quem pratica a atenção plena e o autoconhecimento profundo relata que antigas dores começam a se transformar em clareza, confiança e sensação de completude, como se a energia anteriormente dispersa fosse agora canalizada para crescimento interno. O amor que machuca é, portanto, uma aula prática de autotransformação. Cada emoção negativa, cada frustração, cada expectativa frustrada se torna um laboratório de consciência. Jung defendia que a individuação ocorre justamente nesse espaço de confronto com a sombra. Enfrentar os próprios limites, reconhecer a própria dualidade e aceitar a complexidade da psique. Ao adotar essa postura, a dor emocional deixa de ser apenas sofrimento e se converte em guia confiável, fornecendo pistas precisas sobre como alcançar equilíbrio interno, clareza e uma forma mais profunda de conexão afetiva. É importante compreender que a sombra não se integra de forma linear. Jung descrevia a psique como um organismo vivo, em constante evolução, onde aspectos inconscientes surgem em momentos inesperados. Cada relação amorosa ativa diferentes camadas da sombra, desafiando a percepção e estimulando a expansão da consciência. Essa dinâmica revela que o autoconhecimento é infinito. Nunca se atinge um ponto final, mas cada avanço gera novas possibilidades de compreensão, integração e expressão autêntica do ser. Ao reconhecer os padrões emocionais que emergem nas relações, você descobre a função da dor. Não como punição, mas como alerta, como instrumento de percepção refinada. Jung enfatizava que a psique utiliza a dor como mecanismo de aprendizado e que, ao enfrentar a sombra, podemos acessar energias previamente reprimidas. Esse movimento transforma emoções negativas em compreensão, hostilidade em empatia, frustração em clareza. A dor se torna uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre luz e sombra, oferecendo acesso a dimensões mais profundas do ser. Cada conflito amoroso contém um mapa simbólico da psique. Jung estudou a interpretação de sonhos e mitologias para mostrar que nossas experiências refletem arquétipos universais. Assim, a dor que sentimos nas relações muitas vezes se conecta a narrativas mais amplas, às histórias humanas que atravessam culturas e gerações. Reconhecer isso nos permite ver que não estamos sozinhos em nossa experiência. A sombra é um fenômeno universal, e a integração de suas energias é uma prática que conecta indivíduo e coletivo, passado e presente, pessoal e arquetípico.
Quando aprendemos a escutar a sombra, ela começa a fornecer informações sutis, sensações físicas, insights intuitivos, intuições sobre padrões repetitivos. Jung sugeria que o corpo e a mente estão profundamente interligados e que a sombra frequentemente se manifesta em reações físicas antes de se tornar consciente. Observar essas manifestações com atenção plena permite identificar emoções reprimidas, crenças limitantes e energias bloqueadas, iniciando um processo de transmutação interna que fortalece a presença, clareza e conexão com o próprio fluxo vital. Ao integrar aspectos sombrios do amor, percebemos que a resistência à dor é, muitas vezes, o que perpetua o sofrimento. Jung afirmava que aceitar e acolher essas partes internas, mesmo quando desconfortáveis, é essencial para o crescimento emocional. Cada emoção não resolvida que resistimos gera tensão e distorções nos vínculos, enquanto a observação consciente permite dissolver padrões antigos. Assim, a sombra deixa de ser um fardo e se torna catalisador de maturidade, percepção profunda e capacidade de amar de forma mais autêntica e consciente. A sombra também nos revela medos profundos, medo de rejeição, abandono, fracasso ou perda. Jung ensinava que esses medos não existem isoladamente, mas estão enraizados em experiências não integradas e padrões inconscientes. Reconhecer e acolher essas emoções permite que o medo se transforme em energia de compreensão, coragem e autocompaixão. Cada ferida afetiva, cada relação desafiadora se torna uma oportunidade de enfrentar medos antigos, dissolver bloqueios e ativar recursos internos que estavam adormecidos, criando espaço para novas experiências de amor e conexão. A observação da sombra no amor é, portanto, uma prática diária e contínua. Jung destacava que a individuação não é evento único, mas processo que se desenrola ao longo da vida. Cada interação amorosa é um reflexo do próprio interior e cada emoção intensa é convite à atenção consciente. Ao cultivar presença, reflexão e aceitação, transformamos a dor em clareza, frustração em percepção e padrões automáticos em escolhas conscientes. A sombra deixa de ser desconhecida, passando a atuar como guia silencioso da evolução emocional e espiritual. O processo de integração também exige discernimento. Jung alertava que nem todas as projeções devem ser interpretadas imediatamente. Algumas camadas da sombra emergem gradualmente, em ritmos próprios. Respeitar o tempo interno de cada aspecto da psique é parte da prática alquímica da consciência. Ao reconhecer isso, aprendemos a lidar com o amor que machuca de forma mais equilibrada, sem pressa, permitindo que cada experiência revele seu significado no momento certo, abrindo espaço para percepções mais profundas e autênticas sobre nós mesmos e sobre os vínculos afetivos que cultivamos. O amor que machuca se torna então uma ferramenta de refinamento interior. Cada ferida emocional desperta atenção, consciência e percepção de padrões ocultos. Jung nos ensina que, ao abraçar a sombra, ativamos potencialidades criativas, emocionais e espirituais que antes permaneciam latentes. A dor deixa de ser apenas sofrimento, tornando-se catalisador de evolução, revelando camadas de nós mesmos que só podem ser percebidas através do enfrentamento consciente da psique. É nesse espaço que luz e sombra dançam juntas, criando possibilidades infinitas de autodescoberta e maturidade afetiva. Ao final de cada experiência dolorosa, mesmo sem perceber, a psique está mais completa. Jung afirmava que a sombra contém riquezas escondidas, talentos reprimidos e energias que, quando integradas, aumentam nossa vitalidade e capacidade de amar. Cada dor amorosa, cada decepção,
Cada conflito é uma oportunidade de acessar essas camadas internas, fortalecendo a presença, a consciência e a conexão com o fluxo vital. É uma jornada de refinamento contínuo, onde cada momento de dor se transforma em aprendizado profundo e expansão da alma. Hoje, você caminhou pelas sombras do amor e encontrou ecos esquecidos de si mesmo. Cada dor que parecia apenas ferida revelou-se um portal para o inconsciente. Cada mágoa, uma lembrança simbólica de aspectos não reconhecidos da sua alma. A sombra, antes invisível, agora respira dentro de você, trazendo consigo sinais, imagens e presságios que pedem atenção consciente. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que aguarda ser tocada para despertar potencialidades adormecidas. Se essa travessia despertou algo profundo, registre simbolicamente nos comentários. Eu vejo minha sombra e honro o chamado da minha essência. Que estas palavras sejam um selo, uma ponte energética entre o que emergiu no seu interior e a força arquetípica da transformação contínua. Quem se declara assim, mesmo que silenciosamente, ativa um compromisso psicoespiritual de presença e reconhecimento, fortalecendo a consciência em cada instante. Se este conteúdo acionou algo que estava adormecido, talvez você seja um dos poucos que ouvem o chamado da alma através do ruído do cotidiano. Inscreva-se e caminhe neste espaço arquetípico de descobertas, onde cada vídeo não é apenas informação, mas ritual de expansão da consciência e mergulho profundo nas camadas invisíveis da psique. Aqui, cada insight é um símbolo vivo que vibra com o fluxo do inconsciente coletivo. Que a sombra e a luz conduzam sua percepção pelos labirintos internos, até que cada espiral do desconhecido se torne um mapa de individuação, e cada emoção reconhecida, um símbolo da sua plenitude. E mesmo quando o silêncio parecer completo, algo mais profundo pulsa, lembrando que a travessia da alma nunca termina, apenas se transforma, convidando para novos horizontes de autodescoberta. Agora, para você que acompanhou essa jornada até aqui, há um presente oculto, uma técnica junguiana chamada Speculum Animae, uma prática de diálogo simbólico com a sombra interior. Reserve 15 minutos em silêncio, com papel e lápis. Feche os olhos e visualize seu reflexo em um espelho imaginário. Não sua face, mas a expressão da parte de você que machuca e é machucada. Permita que surjam imagens, gestos ou cores. Desenhe ou escreva o que percebe, sem censura. Em seguida, faça uma pergunta à sua sombra sobre aquilo que deseja compreender no amor. No dia seguinte, retorne ao que foi registrado, observando como a psique responde através de símbolos. Este é um portal para conversas internas profundas e autotransformadoras, que desperta o que estava oculto, conectando você à energia da sua individuação.